Você acordou hoje e viu a notícia. Alianza Lima 3, Inter Miami 0. Pode ser um amistoso de pré-temporada. Pode ser só o começo do ano. Mas a imagem de Lionel Messi, o melhor do mundo, saindo de campo cabisbaixo depois de ser dominado por um time peruano, essa imagem vale mais que 1000 palavras. O mundo olha para a MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, e vê dinheiro. Muito dinheiro. Vê estádios modernos, jogadores europeus no fim da carreira, marketing agressivo. A FIFA quer nos fazer acreditar que o futebol americano vai dominar o planeta até a Copa de 2026. Mas a realidade, meus amigos, é cruel. Por trás da fachada de ouro e glamour, o futebol norte-americano ainda enfrenta críticas por ser estruturalmente fraco em comparação com ligas europeias e sul-americanas. E não é apenas uma questão de resultado, é uma questão estrutural. Um sistema que, por mais que invista bilhões, parece condenado a ser uma liga de aposentadoria de estrelas e de jogadores que nem sempre explodem de verdade. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nessa realidade. Vamos desvendar os 5 motivos reais pelos quais o futebol nos Estados Unidos, apesar de todo o dinheiro e marketing, continua sendo criticado como uma sombra do que poderia ser. Prepare-se para um choque de realidade. O primeiro e mais fundamental problema é o DNA da liga. A MLS não nasceu só do amor pelo futebol, mas como um negócio de entretenimento, nos últimos anos, um palco para investimentos internacionais que ajudam a promover imagens positivas. Diferente das ligas europeias ou sul-americanas, a MLS opera como as ligas americanas de basquete ou futebol americano. É uma liga fechada, sem rebaixamento. Sem rebaixamento igual sem pressão. Sem pressão igual menos incentivo para investimento massivo em base a longo prazo. Sem medo de cair. Os times não precisam lutar desesperadamente pela sobrevivência. Isso cria uma cultura de conformismo. Não há o desespero do time pequeno que precisa subir para sobreviver, nem o pavor do time grande que não pode cair. Além disso, a estrutura de salário cap, teto salarial e as designated players, jogadores designados, os famosos depois, são um mecanismo para equilibrar, mas também limitam. Você pode ter Messi, Suárez e Busquets, mas os outros jogadores precisam se encaixar em um teto salarial de cerca de 6,425 milhões de dólares para 2026. Isso significa que, fora as estrelas, o elenco é preenchido por jogadores com salários controlados, que nem sempre seriam titulares em grandes clubes da América do Sul e Europa. O resultado? Um time desequilibrado, onde 3 gênios tentam compensar o resto. O Alianza Lima, com menos dinheiro, tem um elenco mais homogêneo e taticamente coeso. E isso ficou claro nos 3-0. Em segundo lugar, a cultura esportiva nos Estados Unidos é diferente. O futebol, ou soccer, é visto como um esporte para as crianças, especialmente para meninas, e para quem não tem a intensidade física para o futebol americano ou basquete. A figura da soccer mom, a mãe que leva os filhos para o treino, é emblemática. É um esporte familiar, recreativo. Não há a fome visceral pelo futebol que existe na América do Sul e Europa. O caminho para o sucesso esportivo nos Estados Unidos passa por high school sports e college sports, esportes universitários. E é ali, o futebol compete com gigantes como basquete, futebol americano, beisebol e hóquei, que oferecem bolsas universitárias mais atraentes e um caminho profissional mais claro e lucrativo. Os atletas mais talentosos e fisicamente dotados são desviados para esses esportes desde cedo. O futebol pega o que sobra em termos de atleticismo, muitas vezes em paixão. Por isso, raramente vemos um craque americano nato, com exceção de talentos específicos que foram formados em outros países. Ligado à cultura, temos o terceiro ponto, a formação de atletas e treinadores. A prioridade na formação americana não é o futebol tático e técnico aprofundado, mas sim o atletismo e a disciplina geral. Enquanto na América do Sul e Europa, as crianças desde cedo aprendem a ler o jogo, a entender posicionamento, a pensar taticamente. Nos Estados Unidos, o foco é muitas vezes mais físico e menos cerebral. Isso se reflete nos treinadores. Muitos treinadores americanos não têm a mesma bagagem tática e aprofundamento filosófico de seus colegas europeus ou sul-americanos. Há uma lacuna no desenvolvimento da inteligência de jogo. Um time como o Alianza Lima, mesmo com jogadores de menor nome, tem uma base tática sólida, aprendida desde a base. Eles entendem o jogo, ocupam espaços, fazem coberturas. O Inter Miami, mesmo com Messi, pareceu perdido taticamente, dependendo demais da genialidade individual, que não funcionou contra um time organizado. Já tocamos nisso na introdução, mas é tão crucial que merece um ponto específico: a ausência de rebaixamento e ascensão.
Este é o verdadeiro desafio estrutural da MLS. Sem a ameaça de cair para uma divisão inferior, o investimento e a cobrança são diluídos. Clubes não se preocupam em ter uma base de excelência, pois não há pressão para constantemente renovar o elenco com talentos baratos da casa. A torcida não vive a mesma paixão e o mesmo drama, pois o pior que pode acontecer é o time ficar em último, sem nenhuma consequência grave. Os donos das franquias não têm o mesmo incentivo para gastar ou inovar taticamente, pois o valor da franquia só tende a subir, independentemente do desempenho em campo. Isso cria um ciclo vicioso de mediocridade. As estrelas vêm para ter uma aposentadoria dourada. Os jovens americanos não têm os melhores mentores e a liga no geral não evolui taticamente. Um time como o Alianza Lima, que luta todo ano por títulos nacionais na Libertadores, tem uma cultura de competitividade que o Inter Miami e a MLS em geral simplesmente não possui. O resultado de 3-0 é o reflexo mais nítido dessa diferença de mentalidade e estrutura. Por fim, o quinto motivo é que a MLS, em sua essência, ainda é mais um show de entretenimento do que uma competição de futebol puro. Nos Estados Unidos, o esporte é parte de um pacote maior. A experiência do estádio, a comida, a música, o show do intervalo. O jogo em si é um dos componentes, não o único componente. Isso desvia o foco do que realmente importa, a qualidade do futebol jogado em campo. Eles querem vender ingressos, souvenirs, experiências. O produto principal, o futebol, fica em segundo plano. Enquanto as ligas de ponta vivem da venda de direitos de TV e prêmios por desempenho, a MLS ainda depende muito da venda de ingressos e do valor das franquias. Isso significa que é mais importante ter uma estrela de nome, mesmo que velha, que atraia público, do que um time jovem e taticamente revolucionário que não seja tão marketável. O Alianza Lima, em Matute, não estava preocupado em vender um show. Eles estavam preocupados em jogar futebol. E o resultado foi um 3-0 que desnudou a ilusão do futebol americano. A goleada do Alianza Lima sobre o Inter Miami não foi um acidente. Foi um choque de realidade. Foi a prova de que dinheiro e estrelas no fim da carreira não compram a alma do futebol. Não compram a paixão, a estrutura de formação e a intensidade de uma liga que vive sob a pressão do resultado. A MLS pode ter os bilhões, pode ter os estádios, mas enquanto não mudar seu DNA, sua cultura, sua formação e seu foco principal, continuará sendo criticada como uma liga de entretenimento para aposentados e não um celeiro de talentos e excelência tática. A Copa do Mundo de 2026 está chegando e o 3-0 no Peru é um alerta. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que a MLS tem chance de evoluir e se tornar uma das grandes ligas do mundo até 2026? Ou ela está condenada a ser uma liga fraca com muito dinheiro? Comente aqui embaixo. Se você curtiu essa análise profunda, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este.